Vamos ver aqui, gente, o vídeo do meu querido amigo Carlito Neto falando também sobre a delação do Cid, falando sobre o gabinete do ódio que pode entregar a Jovem Pan. Vamos ver juntos aqui desde o começo do vídeo. Mas eu passei. Vou botar desde o começo, vamos lá. Pouca gente sabe, mas eu passei um curto período fazendo participações no programa Morning Show da Jovem Pan. Acabei, inclusive, sendo excluído da grade do programa justamente por conta de uma crítica que eu tinha feito naquele momento à queridinha do Bolsonaro no programa, que era a Zoe Martínez. Agora, segundo informações compartilhadas pelo portal F5, que é vinculado à Folha de São Paulo, o Mauro Cid vai revelar também, neste acordo de delação premiada que ele fez, junto às autoridades públicas do nosso país, como é que funcionava o esquema onde o governo Bolsonaro repassava verbas para meios de comunicação, defenderem o governo e alinharem pautas. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque isso não era novidade naquela época. A diferença é que agora isso pode culminar na formalização da perda da concessão da Jovem Pan. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É a maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aí na tela. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Não é novidade para ninguém que a Jovem Pan, a Record e outros grupos de meio de comunicação ligados à mídia brasileira acabaram utilizando seus espaços e a própria concessão pública para ganhar dinheiro atacando a esquerda, atacando opositores do Jair Messias Bolsonaro em troca de dinheiro. A Jovem Pan, por exemplo, saiu de uma emissora que basicamente tinha acesso na internet e tinha grande alcance apenas nas suas redes de rádio para se tornar uma das empresas que mais tinham audiência no Brasil na internet, atrelada a, entre aspas, informação jornalística. E agora, segundo informações compartilhadas aqui no portal F5, ligado à Folha de São Paulo, é uma matéria escrita pelo Gabriel Wacker, o Mauro César Cid vai revelar todos os esquemas que envolviam a relação do Bolsonaro com veículos da mídia tradicional ou veículos de imprensa. E aqui a gente facilmente consegue citar várias empresas que foram possivelmente favorecidas pelo esquema do Bolsonaro. A própria Jovem Pan, o Antagonista, a Record, a Rede TV e, casualmente, ali a Bandeirantes e a própria CNN Brasil. Vocês lembram, inclusive, que quando a CNN Brasil veio para cá para o nosso país e que se teve ali um sócio chamado ali de Douglas Tavolaro, que quase ninguém sabia quem ele era, e eu trouxe na época um vídeo aqui para vocês, mostrando que ele era um, entre aspas, sobrinho do Edir Macedo, que entrou para ser sócio do Rubens Menin. Na época, muita gente chegou a apontar o Douglas Tavolaro como sendo um testa de ferro, supostamente, do Edir Macedo. E ficou claro também pela própria grade da programação que a CNN Brasil estava montando no Brasil, que o objetivo dela não era um objetivo jornalístico, mas sim um objetivo político. Tanto que várias pessoas ligadas a veículos de comunicação, entre eles figuras ligadas à família Saad, do Grupo Band, vieram a público e falaram, olha, o projeto da CNN Brasil não é um projeto comercial, é um projeto político, porque eles traziam claramente que as receitas e o cast que estavam fazendo parte ali naquele momento da CNN Brasil não fechava a conta. Tanto que a gente vê que hoje, tanto a CNN Brasil quanto a própria Jovem Pan tem reduzido ali a grade no que diz respeito a figuras relevantes, né, apresentadores, âncoras dos seus programas. No caso da Jovem Pan, está sendo até mais drástico, eles estão reduzindo a própria grade de atividades ao vivo na emissora, e eu quero trazer aqui o que é que o Gabriel Wacker conseguiu apurar na matéria dele, tá certo? Mauro Cid vai falar da relação de Bolsonaro com veículos de imprensa, aliados ao ex-presidente. Militar afirma que provará como imprensa bolsonarista era financiada. Outro lado, Jovem Pan diz que, por se tratar de processo judicial, se exime de qualquer manifestação. A gente lembra que a Jovem Pan, por exemplo, deu espaço para Adrilles Jorge, Paulo Figueiredo, para a própria Zoe Martínez e para tantas figuras que por lá passaram e que defendiam abertamente golpe de Estado, defendiam abertamente mentiras disseminadas, inclusive, de forma orquestrada contra o Estado Democrático de Direito brasileiro, contra as instituições eleitorais e contra a própria urna eletrônica. Agora a gente vai saber que tudo aquilo que a gente já conseguia perceber que existia
vai se materializar. O Cid vai provar que essas empresas recebiam dinheiro e combinavam com Bolsonaro o que seria falado ou não. O tenente-coronel Mauro Cid contará detalhes da relação de Jair Bolsonaro e seu entorno com veículos de imprensa alinhados ao governo do ex-presidente e sua delação premiada. O acordo foi homologado no último final de semana pelo ministro Alexandre de Moraes. Cid também tratará sobre a proximidade do antigo governante com a Jovem Pan, canal de notícias que tinha no seu elenco apoiadores públicos de Jair Messias Bolsonaro. E aqui, além de tudo, o Mauro Cid vai mostrar, por exemplo, como é que ele marcava as entrevistas no Jovem Pan, como é que combinavam ali as pautas que seriam tratadas para beneficiar o governo. Vai mostrar também que a relação que o Bolsonaro tinha com o programa Pânico, por exemplo, era uma relação de porta aberta, tanto que ele conseguia fazer várias e várias participações por horas no programa da emissora. E também, quando a gente vai para as contas aqui, que a Folha já informou, durante o governo Bolsonaro, por exemplo, a Jovem Pan chegou a faturar 18 milhões e 800 mil reais do governo. Muita gente vai falar, Carlito, mas isso é pouco, tanto que a Jovem Pan ficava ali em 12º lugar entre as empresas que mais recebiam verbas públicas, correto? Entre aspas. Por quê? Porque neste cálculo, por exemplo, estão excluídos valores ou números de publicidades dos bancos e também das gigantes estatais, como a Petrobras. Então pode ter sido muito mais do que a gente imagina. Outro ponto que se abordará será a relação financeira com empresários, jornalistas e donos de órgãos de imprensa ligados à extrema-direita e que teriam recebido financiamento para aumentarem a sua estrutura em troca de defesa e divulgação de realizações do antigo governo federal. A defesa de Cid diz ter comprovações de pagamentos que teriam sido feitos e que irá apresentá-lo. E eu queria trazer para vocês aqui um ponto importante para a gente finalizar esse vídeo, que a gente já alertava isso há muito tempo. O projeto da extrema-direita no Brasil não era um projeto meramente político, era um projeto político e econômico. Eles queriam monopolizar a informação, eles queriam monopolizar a notícia e, lamentavelmente, conseguiram por um longo período. Agora a gente está vendo aí que a Jovem Pan, por exemplo, que talvez seja aí dessas emissoras a mais afetada, porque a Rede TV sempre teve quebrada, né? Desde quando foi fundada ali ou foi comprada, ela já nasceu quebrada, e agora a gente vê que a possibilidade da concessão da Jovem Pan ser suspensa das rádios, ela se torna cada vez mais real, porque se tiver realmente essa comprovação, o que vai acontecer é que a lei de radiodifusão vai ser cumprida e a Jovem Pan terá sua concessão para a rádio suspensa. Por quê? Porque houve infração legal no que estabelece a lei de radiodifusão durante o período eleitoral. O Bolsonaro era beneficiado com informações, inclusive falsas, em seu favor, enquanto opositores eram atacados com disseminações massivas de informações falsas também em seu desfavor. E aí a gente consegue compreender por que tantos indivíduos que faziam parte da grade da Jovem Pan eram ligados a deputados bolsonaristas ou deputadas, porque existia um conchavo. Assim como algumas indicações também no início da própria CNN Brasil tinha ligação com o próprio Bolsonaro ou com a extrema-direita brasileira. É o caso do Caio Coppola, é o caso do Leandro Narlock, é o caso do próprio Alexandre Garcia, que passou um tempo lá, e eu espero que toda esta corja seja responsabilizada o quanto antes. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, siga o nosso canal de cortes também, Cortes do Historiador, e eu queria pedir para que vocês seguissem também a nossa nova página do Facebook, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixo. Lamentavelmente, a nossa página foi hackeada, não consegui recuperar ainda a página anterior, então eu preciso continuar fazendo meu trabalho e conto com a ajuda de vocês, porque lá no Facebook, para que a gente consiga monetizar a página, a gente precisa ter 10 mil seguidores e 60 mil minutos assistidos. Conto com a ajuda de vocês, tá bom? No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo. É isso, meus queridos, minhas queridas.